Olha, esse evento é o que a gente considera um evento pré-Conferência Mundial do Clima, pré-COP, que vai acontecer no Brasil, lá em Belém do Pará. Então, esses eventos começam a discutir, tirar definições e tirar pautas para que sejam levadas na Conferência do Clima, que pela primeira vez será realizada aqui no Brasil, em Belém. Então, é fundamental que a região metropolitana, que as cidades, que os ambientalistas, que representantes do governo federal, representantes do governo do estado participem e daqui possa sair diretrizes para a gente enfrentar as mudanças climáticas. Perfeito. Segunda perguntinha aqui, o senhor vai moderar o painel sobre o papel da RMC na sustentabilidade. Que exemplos práticos Campinas tem dado, né, nessa área? Olha, eu cito o primeiro exemplo da própria região metropolitana, que é o Reconecta RMC, que são corredores ecológicos que interligam as cidades da região metropolitana. Esse corredor já foi definido e agora nós estamos lutando para colocar em prática a implantação dos corredores. Já foi aprovado, definido. Um segundo exemplo que Campinas pode dar é a usina de compostagem. A usina de compostagem tira toneladas de galharia e de lodo dos aterros sanitários. E a usina de compostagem, a usina verde de compostagem de Campinas é um grande exemplo. Outro exemplo simples é que são as microflorestas. Nós estamos com as microflorestas em implantação em Campinas, já implantamos 7 microflorestas que variam lá de 300, 400 até 5.000 metros de plantio de árvores mais adensadas em regiões que têm ondas de calor, e tudo isso a gente vai levar para a discussão hoje. Discutir a questão da eletrificação da frota de ônibus, que nós estamos nessa luta para eletrificar e enfrentamos a dificuldade de financiamento, o valor, o custo unitário de cada ônibus elétrico, então tudo isso será discutido hoje. Perfeito. Mais uma perguntinha, prefeito. É, O que o senhor espera que saia como resultado do fórum? Né? Essa carta que será enviada à COP pode realmente influenciar decisões maiores? Eu acredito que sim. Eu acredito que o peso da região metropolitana de Campinas é muito grande. Nós somos uma das regiões mais importantes do país, não é bairrismo, não. Nós somos uma região mais importante, tem aqui 3 milhões e 200 mil habitantes, 20 cidades, sem contar as cidades que são muito próximas e não fazem parte da RMC, e tenho certeza que a carta e as decisões, os encaminhamentos tomados aqui nesse fórum serão levados em conta lá na COP30. E aí, para fechar, né, da minha parte aqui, a emergência climática é um tema global, mas o que os municípios como Campinas podem fazer de fato para ajudar, né, de uma forma geral? Os municípios já estão fazendo, por exemplo, Campinas, nós já estamos com um pacote de obras anti-enchente, obras de drenagem, popularmente conhecido como piscinões, já tem um em andamento, a outra vai começar nos próximos dias, tem mais duas sendo encaminhadas. Então, os municípios já estão fazendo o esforço muito grande, primeiro para adaptar as cidades à realidade do clima atual, e segundo, para minimizar a emissão de CO2. Então, eu citei aqui o Reconecta da RMC, Corredor Ecológico entre as regiões, o programa de microflorestas, que as cidades da região metropolitana já adotaram também, e Campinas já está chegando à sua sétima, oitava, iniciativas como a usina verde de compostagem. Então, tudo isso as cidades estão fazendo. Eu chamei atenção aqui nesse fórum da necessidade de rever os financiamentos dessas questões. Por exemplo, a questão das obras de drenagem que Campinas está fazendo é financiamento, é empréstimo, porque às vezes, muitas vezes a imprensa, os próprios prefeitos usam o termo financiamento e para a população parece que é financiamento que o governo federal ou estadual estão pagando e não estão cobrando, não é empréstimo. Eu faço questão de frisar a palavra empréstimo, porque os municípios estão tendo que fazer as obras de adaptação com empréstimos, estão tendo que tentar fazer a eletrificação da frota do transporte coletivo com empréstimo. Então, isso é preciso discutir. Não vai ter participação nessas obras importantes de recursos a fundo perdido, sem ser empréstimo para os municípios, porque os municípios eles têm capacidade limitada de empréstimo. Eu não posso pegar bilhões e bilhões de empréstimo, eu comprometo as finanças do município. Então, tudo isso tem que ser discutido. Há as necessidades de obras e de realizações que necessitam também compartilhamento dos financiamentos, do pagamento, não só financiamento como sendo empréstimo.
E, claro, as ações dos municípios, no seu zoneamento urbano, na promoção do desenvolvimento sustentável, as discussões da legislação urbanística, os municípios têm o seu papel fundamental.